Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Eu sou daquelas pessoas que têm muita dificuldade em ficar em casa sem sair à rua. Gosto dos meus momentos de isolamento, é verdade. Mas preciso de conviver, de viver com a natureza, com os outros, aqueles com quem eu mais gosto de estar são, sem dúvida, a minha família e os meus irmãos, que é a minha família também, tal como Jesus disse, meu pai, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Portanto, estes dias para mim estão a ser dias muito, muito difíceis. Essa foi uma das razões porque me custou muito, quando no passado dia 12, depois de consultar e ter a opinião também dos meus irmãos do Conselho de Obreiros, tivemos que tomar a decisão de suspender as atividades nas instalações da nossa igreja. Já passou muito tempo e continuamos, cada um em sua casa, mas isso não quer dizer que estamos sozinhos, não quer dizer que deixámos de ser igreja, não quer dizer que a igreja morreu ou está suspensa. Não, a igreja existe e eu espero que esteja viva e que todos estejam a viver um tempo bom, acima de tudo, com Deus. Agora, quando há uns dias atrás algumas igrejas tomaram esta decisão de suspender as suas atividades, houve outros que até criticaram, dizendo que isso seria falta de fé e que a igreja deveria continuar com as suas reuniões, com tudo isso. Não vou entrar nessa polémica, mas aqui apenas gostaria de deixar com os irmãos algumas bases bíblicas, algum fundamento bíblico de porque é que é importante, nesta fase, nós vivermos desta maneira, acatando as orientações das autoridades e também vivendo este isolamento social que nos é imposto. Uma das passagens bíblicas que eu queria deixar encontra-se em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 7 e no versículo 8. Diz em Provérbios o seguinte: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Temei ao Senhor e evitai o mal. Isso será saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. É uma atitude sábia, evitar o mal. É uma atitude sábia, afastar-nos, como algumas Bíblias dizem, apartai-vos do mal. Portanto, o tal distanciamento que é aconselhado é uma atitude sábia que os crentes devem tomar. Por outro lado, lembro também os irmãos que no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 12 e 13, quando foi lançada uma praga sobre o Egito, que era a morte dos primogênitos, houve uma ordem específica de Deus de que eles deveriam matar um cordeiro, pôr o sangue pelas ombreiras da porta e ficar dentro de casa. Curiosamente, não bastava ter o sangue do cordeiro como sinal. Quando a morte passou por cima das casas, eles teriam que estar em casa para serem salvos daquele acontecimento. Vou ler o versículo que diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga para vos destruir. Se não estivessem em casa, eram atingidos pela praga. E assim foram salvos também. Portanto, estas são algumas razões pelas quais nós devemos ser sábios e aceitar então aquilo que nos é dito. Mas há uma outra que é uma atitude sábia também. É uma atitude sábia seguir a instrução das autoridades. Não seguir é uma loucura. Quero-vos deixar 3 razões porque é sábio. Primeiro, porque é um mandamento de Deus. A Bíblia nos diz que devemos obedecer às autoridades. E desde que as autoridades não nos estejam a proibir de adorar a Deus ou obrigar a negar a Jesus, nós devemos obedecer às autoridades de saúde, às autoridades governamentais. Então, é responsabilidade do cristão
obedecer às ordens que nos são dadas e neste estado de emergência que agora estamos a viver, devemos segui-las. Por outro lado, nós não devemos confundir fé com provocar a Deus. Quando Jesus foi tentado por Satanás, que lhe disse, atira-te daqui abaixo, lá do pináculo do templo, porque tu és o Filho de Deus. Jesus podia ter dito e provado, eu sou filho e não vai acontecer mal nenhum. Não. Ele respondeu, não provocarás o Senhor teu Deus. Então não vamos provocar a Deus com loucuras. Em terceiro lugar, sempre na Bíblia nós vemos que é sábio seguir avisos. O próprio exemplo de Maria e de José, que já alguns conhecem, quando foram avisados que Herodes queria matar Jesus, o que é que eles fizeram? Fugiram para o Egito e ficaram lá até saber e confirmar que já não havia perigo. E então voltaram. Os magos também seguiram esses avisos. Então, meus irmãos, por tudo isto, nós vamos seguir, vamos continuar, vamos prosseguir, seguindo os conselhos, aceitando esta situação que temos que viver agora, cuidando uns dos outros com oração e também cuidando da nossa fé, lendo a Bíblia, orando. Deixo aqui uma mensagem muito particular aos pais. Vocês são agora os professores da escola dominical dos vossos filhos. Não deixem de cuidar deles diariamente, não apenas com a alimentação física, mas também com a alimentação espiritual. Que o nosso Deus vos abençoe.